Mauro, segue uma freguesia surreal, né? 8 vitórias do Flamengo e só 2 do Vasco. É assim, é constrangedor. E 11 empates. E ontem o Vasco chegou a ter oportunidade de acabar com esse jejum. Finalizou mais no primeiro tempo, teve uma bola que o Léo Ortiz salvou na linha do gol. Aí no segundo, o Flamengo voltou a ser superior, como sempre foi ao Vasco, mas me parecia um Flamengo meio displicente no primeiro tempo, errando saída de bola. Um Flamengo estranho. E aí, numa jogada individual do Bruno Henrique, um golaço, o Flamengo vence a partida. Impressionante o retrospecto desse cara nos clássicos, inclusive com a idade que ele tem, correr do jeito que ele corre. Agora, Mauro, é uma freguesia que só promete crescer cada vez mais. E o Vasco reclamando da arbitragem, querendo a expulsão do Wesley naquele pisão que ele dá no pé do Verratti, Mauro César Pereira. O Vasco ele comete um erro quando leva o jogo para o estádio Newton Santos, no Engenhão, porque ele desimobiliza a torcida. É um estádio que os dois times não estão acostumados com aquele piso artificial. É mais difícil de chegar do que o Maracanã. Então, um público ridículo, vergonhoso, uma coisa patética. Esse é o jogo para 50, 60 mil pessoas no Maracanã, com toda certeza. O Vasco deveria jogar no Maracanã, onde ele faz questão de mandar jogos que eles chamam de maracanáveis lá no Vasco, né? Quando tem demanda de grande público e São Januário fica pequeno, que é uma grande torcida. Deveria ter, assim, mobilizado a sua torcida, facilitado a venda de ingressos como mandante para o seu torcedor, para encher o setor sul do estádio, os setores mistos que são centrais. No último Vasco-Flamengo, o Flamengo venceu por 2-0 na Taça Guanabara, foram vendidos, o Flamengo foi mandante, foram vendidos pouco mais de 6 mil ingressos para visitantes. E tinha quase 45 mil pessoas no estádio. A estratégia do Vasco era muito clara, um jogo físico, de muita falta, muito pegado, o árbitro começou a dar cartões. A ideia era muito clara, na minha visão, criar uma situação de botar pilha. O Flamengo sempre entra nessa pilha quando enfrenta adversários tecnicamente inferiores que se comportam assim, absurdo como pega a pilha. E o Wesley era o alvo preferencial por conta daquela jogada no jogo anterior, até que ele entra violentamente no Verratti. Deve ter doído bastante, mas num domingo de Oscar, o Verratti parecia querer lançar sua candidatura ao prêmio, né? O que a criança rolou no gramado, o que gritou, e veio o atendimento médico, ele continuou rolando na saída de bola do Flamengo, criou situações, por muito pouco não fez 1-0. Foi um pouco parecido com o segundo tempo do jogo que o Vasco perdeu por 2-0, só que ali o Vasco pressionou no segundo tempo a saída de bola do Flamengo e criou algumas situações. Até o Verratti mandou a bola no travessão naquela oportunidade. E o Flamengo tinha dominado o primeiro tempo. Mas você vê que o Vasco consegue